Se você está aqui nesse vídeo é porque você está cansado ou cansada de aplicar para vagas de entrevistas e não ser chamado para essas vagas. Ou você foi chamado, foi chamada, mas quando você vai para a entrevista você vai despreparado, você não sabe o que falar, você não sabe como se preparar e você fica confuso durante o processo e não entende por que você não pegou aquele trabalho que você tanto queria, o que você fez de errado, o que você poderia melhorar, como que você poderia ser mais efetivo, ser mais seguro nas entrevistas ou ser mais segura nas entrevistas. Bem, eu já fui como você. É por isso que eu decidi criar esse vídeo aqui para te ajudar como dominar a arte das entrevistas. Eu passei por diversas, vamos dizer, centenas de entrevistas em menos de um ano para poder estar aqui hoje nessa cadeira para falar para você o que eu consegui adquirir durante esse ano com muitas experiências e te passar algumas das coisas, alguns dos hacks que eu aprendi a dominar essa arte de entrevistas. Então fica comigo nesse vídeo que o assunto é bem interessante. Separei alguns tópicos muito bacanas e tenho certeza que vai te ajudar. Mas antes de começar e te ensinar o que eu passei e o que eu aprendi, alguns dos pontos principais e como eu dominei a arte de entrevistas, eu vou me apresentar porque você deve estar perguntando, mas quem é esse cara? Por que ele tem tanta autoridade, autonomia de falar assim? Por que eu devo escutar? Se você não me conhece, o meu nome é Edu Show. Como eu falei no meu início do vídeo, eu não comecei como arquiteto de cibersegurança. Eu era suporte, eu já fui suporte no Brasil, eu moro hoje aqui no Reino Unido. Vim para cá e trabalhei como suporte nível 1 e fui subindo para o nível 2, nível 3, até virar especialista de suporte e depois eu consegui entrar numa vaga de DevOps, uma das vagas que eu queria trabalhar, e hoje estou na minha tão sonhada vaga de segurança, mais ainda do que segurança, como arquiteto de segurança. Ou seja, eu passei por um processo de entrevistas, eu passei na pele de uma pessoa que é entrevistada, diferente dos recrutadores, que eles entendem o lado do recrutador e o que eles esperam. Eu consegui absorver, obviamente que eu nunca vou conseguir entender o que o recrutador pensa em si, mas com todas as entrevistas que eu fiz, eu consegui adquirir certos padrões e certas, como eu posso dizer, certas formas de atitudes e processos que os recrutadores e agências fazem. Obviamente que não é uma verdade absoluta, porém, utilizando essa estratégia, utilizando tudo que eu aprendi, e você vai entender um pouco mais quando eu te mostrar, eu vou te mostrar que dá para você chegar lá. Vou te falar uma coisa que não é tão fácil, mas se você trabalhar duro, se você fazer o que eu falar nesse vídeo aqui, o que eu estou passando para você aqui é simplesmente as minhas experiências e o que eu passei e como elas podem te ajudar. De alguém que veio de analista de suporte e evoluiu aqui fora, em outro país, em outra cultura, sendo estrangeiro. Você que está aí no Brasil ou me assistindo em qualquer lugar também vai conseguir, se você prestar bastante atenção. Bem, voltando aqui, sem mais delongas, como eu falei para vocês, eu fiz mais de 100 processos seletivos em menos de um ano. Nossa, Edu, mas eu preciso fazer isso. Não, você não precisa fazer isso. É por esse motivo que eu estou criando esse vídeo. É para você pegar sacadas, pegar as ideias, o que eu vou falar nesse vídeo, você entender o que eu fiz de errado, o que eu não fiz de errado, o que eu faria de diferente e você pegar e aplicar no seu dia a dia. Não adianta nada você olhar o que eu vou falar e você simplesmente ignorar. E provavelmente nem sem processo seletivo você vai conseguir passar. Então fique atenta e confia no que eu estou falando, mas também faça a sua parte. E não faça apenas o que eu fiz, melhore o que eu fiz, ok? Combinado? Se está combinado, podemos dizer que eu consigo identificar várias
como posso dizer, vários padrões de entrevistas, por isso que eu consigo trazer tantas informações. Isso aqui é só algumas partes, se eu for falar aqui eu vou falar mais de 10 horas, mas se você gostar desse vídeo, você quer saber mais sobre o assunto, coloca aqui no comentário, né? Aproveita e dá um like se você tá gostando até agora. Se não, tudo bem, espera até o final do vídeo, você dá um like, se inscreve. E se você já me acompanha e gosta do meu trabalho aqui no YouTube, por favor, dá um like aí. Enfim, vamos continuar aqui. Eu tive mentores no meu processo de desenvolvimento. Poxa, Edu, mas você não fez só 100 processos seletivos? Não, eu tive mentores ao longo do meu processo nesse 1 ano, e eu tenho até hoje. Mentores são importantes para abrir a sua mente, mas não é para todo mundo mentor, e pode ser que você não tenha a mentalidade de que você precise de um mentor hoje, mas que daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, você vai precisar, e você vai perceber, como eu percebi, que eu me arrependi de não ter pego o mentor na época que eu poderia pegar, mas aí é um outro ponto que a gente sempre vai arrumar desculpa quando a gente não tem prioridade naquilo. Beleza? Então, assim, eu acredito que se você acredita no processo, se você sabe que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, se você unir forças com alguém, principalmente alguém que conhece mais que você, que já está na posição que você, ou ela já conquistou, ou já passou pelo processo que você quer, você vai conseguir ter mentor. Você vai conseguir abrir a sua mente para ter um mentor no processo de desenvolvimento. Ah, Edu, mas qual mentor eu procuro? Depende. Existem mentores para todos os níveis. Mentores para carreiras, mentores para aceleração de carreiras técnicas, assim como eu sou. Mentores de cursos, por exemplo. Se você tem um professor que te auxilia e vende um curso para você e te ensina um determinado assunto, ele é um mentor, porque ele é a pessoa que você procurou para ser seu mentor. Mas fique sempre atento a um ponto. Não tem problema você ter mais de um mentor, contanto que você siga um mentor por vez e que esses mentores não sejam conflitos. Por exemplo, se você quer um mentor para sua carreira técnica e você pega um outro mentor para carreira técnica, você vai ter 2. Sendo os 2 estarão se concorrendo, né? Estarão tendo conflitos, a sua cabeça vai ficar confusa. Então não faça isso. Agora, se você pegar um mentor para te ajudar na parte técnica e um mentor para te ajudar nos processos, ou mesmo um mentor para fazer tudo, vai te ajudar com certeza. Então você analisa o que você precisa e checa se é para você, para o seu momento. Se não é, tá tudo certo, não tem problema. Tem hora para todo mundo e tem gente que não consegue ter mentor. Tá tudo certo também, mas a questão é, quando você não acredita em alguém para te ajudar, você vai levar o triplo do tempo, às vezes o quádruplo do tempo para chegar onde você quer, às vezes você nem vai chegar. Então, pessoas que estão ali para te ajudar, que já estão onde você está ou têm mais experiência, vão fazer você encurtar, criar atalhos para chegar onde você quer. Uma importante coisa que você tem que fazer é, cada vez que você for uma entrevista, você tem que entender o processo dessa entrevista. Você tem que entender o que aconteceu naquela entrevista. O que você fez antes, durante e depois da entrevista. E você tem que tentar perceber quais foram as suas atitudes, quem estava na sala, quem eram as pessoas que estavam na sala ou no call, se for remoto, que fez a entrevista com você. Ah, Edu, mas é muita coisa, não vou lembrar de todas. Eu vou chegar lá como que você faz para aprimorar e entender no detalhe como que você vai avaliar e melhorar. Eu já chego lá. O ponto é que se você não tem essa preocupação de aprimorar a cada entrevista, no caso, no seu jeito. Como assim? Eu vou mudar o meu jeito? Sim e não. Porque se você não está passando, se você fez, vamos dizer assim, você fez 1, 2, 3, não é parâmetro. Mas se você fez 20 entrevistas, 30 entrevistas, e você não está passando, ou você não está passando a primeira fase,
já não são os fatores que estão acontecendo, o culpado é você. Eu vou te explicar como assim do fatores. Lá na frente eu vou explicar que às vezes, de determinado momento, não é a culpa sua, são momentos diferentes, mas se você passou de 20 entrevistas, ok? 20 entrevistas ou 20 processos seletivos, vamos falar 10, e você não foi nem para a última fase, você não foi, ou você foi para 20 e você nem conseguiu alguma vaga, e as 20 eram vagas que você queria, algo está errado. Ah, é da empresa? Sim, pode ser da empresa. Pode ser sua? Pode ser. Você está selecionando errado as vagas. Você não está fazendo o match do seu currículo, do seu LinkedIn com as vagas. Então, presta atenção nisso. É por isso que tem a questão de aprimorar a cada entrevista. Você tem que fazer a autoanálise. E aí é o que eu entro no próximo tópico, falando sobre eu gravava todas as minhas entrevistas. Vou até colocar aqui, ó. Eu gravava? Não, eu ainda gravo. Se eu faço uma entrevista, eu gravo. Por quê? Ai, mas não é ilegal. É e não é. Você tá gravando pra estudo próprio. Você não vai divulgar aí e deixar a livre para as pessoas acessarem a qualquer momento. Eu, como consultor de segurança de digital, eu te falo, coloca isso, 7 chaves, coloca num drive seguro, com senha, e deixa ele bem protegido, não deixa ele aí disponível, porque pode dar problema se você deixar ele aí, começar a compartilhar, entendeu? Nunca deu problema para mim. Os mentorados que eu converso e as pessoas que me perguntam, eu sempre recomendo isso, então essa é uma sacada boa. Começa a gravar seus entrevistas. Ah, Edu, eu não sei como gravar. Bem, você pode baixar o OBS, ou você pode... Vai no Google e dá uma pesquisada como que eu gravo a minha tela, como que eu gravo reuniões sem utilizar a ferramenta da reunião, e tem várias formas. Dá uma pesquisada. Por que eu gravo? Para fazer autoavaliação. Quando eu gravo, eu consigo ver como eu falei, em que momento eu falei, o porquê que eu falei aquilo, e aí você vai entender se foi momento de emoção, foi um momento de nervosismo, foi uma reação sua, foi algo que a pessoa falou e você fez aquilo. Lembra sempre de uma coisa, você não pode mudar as pessoas, você pode mudar a si mesmo. Então, às vezes, se você está tendo uma evolução progressiva e está se preocupando em melhorar, não importa o que vai acontecer do outro lado. Uma hora, essa hora vai chegar, que foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu tinha consciência de que eu estava melhorando a cada entrevista, e eu tinha ele mapeado. Então, assim, lembra, se você não sabe qual ponto você está, você não pode chegar no próximo ponto. É do ponto A para o ponto B, do ponto 1 para o ponto 2. Você tem que acessar a sua maturidade atual de processos de entrevistas. Eu gosto muito de usar isso porque nós de segurança usamos muito isso. E como você vai fazer para melhorar essa maturidade de entrevista, entendeu? Então pensa bem, você tem que ter esse foco de autoavaliação. Ah, Edu, não, eu sou perfeito. Então se você é perfeito e não está conseguindo, alguma coisa está acontecendo. Então todo mundo está errado. Então assim, eu já fui essa pessoa. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, todo mundo é egocêntrico às vezes, todo mundo acha ser dono da verdade, essa é a verdade pura. Quando eu parei e comecei a entender que a gente não é melhor que ninguém, a gente está em constante processo de evolução, a gente melhora. Então presta atenção, talvez você não seja tão bom assim no que você está fazendo, senão você não estaria vendo esse vídeo e vendo como você pode melhorar. Talvez você já estaria no emprego que você queria. E mesmo para mim, que eu sei como fazer esse processo, eu ainda costumo aprimorar o que eu já sei. Esse é o diferencial entre uma pessoa que evolui constantemente e uma pessoa que não evolui. Ela acha que sabe tudo. E eu não sei tudo. Eu estou simplesmente numa posição, numa experiência, acreditei e absorvi as informações corretas das pessoas corretas e criei um processo para melhorar. Por isso que eu estou aqui te ensinando hoje. Depois da autoavaliação, você vai fazer a avaliação se a empresa era ruim ou a boa, ou era boa na sua concepção, porque pode ser que seja boa para outra pessoa. Nem sempre a sua opinião é
válida para todos, mas a sua opinião é válida para você, porque você que vai trabalhar naquela empresa. Então, assim, às vezes a empresa realmente era ruim, você não gostou, não foi o fit, ou às vezes a empresa é boa, mas nem sempre vai dar o fit para você. Então, isso é importante que você entenda que tá tudo bem se você não gostar da empresa, tá tudo bem se porque você não gostou da empresa, naquele momento que você escutou alguma coisa de alguém, você vai perceber vendo as gravações. Com certeza você vai perceber. Você vai entender que por causa de algo que você não escutou, algo que você não ficou feliz na hora da entrevista, ou quando você viu o estilo do seu gerente que ia lidar com você, você viu o estilo da empresa, a forma que eles entraram, que eles agiram, alguma coisa fez você não gostar. E acredite, a gente é movido muito emocionalmente. Se algo... A gente entra naquela motivação. Nossa, eu quero aquela vaga, eu tô com uma expectativa alta. Se algo acontece e você... além do que você espera, além das suas expectativas, automaticamente o ser humano, ele murcha, ele não consegue mais ser ele mesmo. E aí, as pessoas que estão do outro lado, eles vão entender, eles vão conseguir ver que você tá desmotivado. Se você vai perceber, faz esse processo e depois me fala se funcionou. Volta aqui, coloca um comentário e fala se funcionou. Você também vai conseguir avaliar se o gestor era exatamente o que você esperava. Como assim, Eduardo, o que eu esperava? Isso é um ponto bom. Você tem que entender que você está para avaliar a empresa também. Não é só a empresa que vai te avaliar. Você tem que avaliar se o gestor que você está trabalhando é exatamente o que você espera. Se não for, bola para frente. Você fez tudo certo. Você tem que ver o jeito dele. Se você se vê trabalhando com essa pessoa durante anos, meses, seja lá quanto tempo você for ficar nessa empresa. Um ponto importante, se você fez o seu melhor naquela entrevista, não se culpe, você sabe quando você fez o melhor. Eu tive várias sensações e eu saí da entrevista e falei, putz, eu poderia ter feito isso diferente. E quando eu reassistia, eu via que eu fiz o meu melhor, mas muitas vezes eu achava que eu tinha feito melhor e eu assistia as minhas gravações e falava, não fiz o meu melhor. E às vezes a sensação nem sempre é a realidade. Por isso que é interessante você gravar. E muitas vezes eu tinha a sensação correta de que eu fiz o meu melhor e de que eu também não tinha feito o meu melhor. E aí, com isso, você evolui. Você tem que ter a humildade de entender que você tem que evoluir até o nível que você conquiste. E mesmo assim, você tem que melhorar. Eu estou no nível de arquiteto hoje. Se eu quiser ir para o próximo nível... e eu não começar a não passar, eu tenho que começar a avaliar o que está acontecendo, entendeu? O que eu podia melhorar? Exatamente o que eu falei anteriormente. O que você pode melhorar? Você fez uma autoanálise? Você tem a ciência de que você tem que melhorar em algum ponto? Ah, mas o cara falou aquilo e me deixou chateado, sei o quê. Exatamente, você não tem que demonstrar essas chateações durante a sua entrevista. E sim fazer uma análise depois. Quando você tá com as emoções à flor da pele, né, que a gente fala aqui no Brasil, você não pode demonstrar. Isso faz, por incrível que pareça, as suas emoções te dominam e fazem você ter atitudes que você não tomaria normalmente, entendeu? Então estuda sobre inteligência emocional. Até hoje eu aprendo sobre inteligência emocional. Eu tenho também esses lances, todo ser humano tem. Então, o primeiro passo para você melhorar e mudar é você entender que você quais são as características que você precisa evoluir. Quando você entende isso, você é um ser humano melhor. Você consegue ficar mais humilde, você consegue evoluir sem se culpar e ao mesmo tempo fazer não um julgamento, mas assim, uma análise crítica e construtiva de si mesmo, ok? Ou de si mesmo. Eu entendi como funciona o processo. Eu entendi como funciona o processo das agências. Eu entendi como funciona o processo quando é recrutado de dentro da empresa. Ah, Edu, me fala aí como que é. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Ah, Edu, mas você falou que tem um padrão. Sim, tem um padrão de comportamento, de processos,
de como eles lidam quando são agências e quando são de dentro da empresa. Vou te dar um exemplo. Não sei se você sabe, mas quando é uma agência de emprego, ela tem uma porcentagem. Ela tem uma porcentagem em cima do candidato. Algumas, aí isso vai variar de empresa para empresa. Algumas têm uma porcentagem quando ela apresenta o candidato, e se o candidato conseguir o trabalho, ele ganha uma porcentagem do salário até a pessoa passar da experiência, ou durante o ano. Vai variar muito de empresa para empresa. Entendeu? Aí eu falo, Edu, mas você nem mora no Brasil, você não sabe o que você está falando. Pode ser que no Brasil seja um pouco diferente, mas as agências ganham dinheiro dessa forma. Como que elas ganham dinheiro? Eu sei que é dessa forma porque eu tenho contatos no Brasil e eu tenho pessoas que trabalham dentro de agências e elas me falam como funciona. Se alguém trabalha dessa forma e não tem esse como posso falar, esse agreement, né, esse acordo, então coloca aqui para mim qual que é, que aí eu vou aprender também com vocês e fazer um outro vídeo talvez para entender melhor a parte do Brasil, mas até onde eu sei, até onde eu conversei com os meus amigos do Brasil, com os contatos que eu tenho de agências, recrutadores, funciona dessa forma também. Mais uma vez, varia de empresa para empresa, varia de agência para agência, mas existe um lance de ganho extra. É por isso que às vezes as empresas não conseguem pagar tanto para você por causa desse fee. Então, às vezes, é melhor vir de recrutadores de dentro da empresa. Comigo foi assim. Quando eu consegui ir por dentro de recrutador de empresa, eu consegui um salário maior. Quando eu fui para agência, nem sempre eu conseguia porque tinha esse fee, né, essa taxa para essa recrutadora, essa agência de recrutamento. E aí, o que a gente vai falar agora? Eu aprendi que eu não posso mentir em hipótese alguma. Nossa, Edu, você mentia na entrevista. Olha, se eu falar que eu não mentia, é mentira. Se você nunca mentiu em entrevista, não porque você quis, mas por medo de ser reprovado naquela entrevista e aí você achando que falando que não sabia ia te prejudicar. Mas essa é a melhor estratégia, você ser verdadeiro ou verdadeira. As empresas hoje te contratam não só pela parte técnica, seja a área que você está, não só de TI. Elas te contratam pela sua soft skills. O que é soft skills? São suas habilidades que são interpessoais ou aquela que não pode ser quantificada. Como assim? Uma habilidade de comunicação, uma habilidade de liderança. Elas querem saber o seu caráter, sua índole. Isso é sobre mentir. E se você falar que você sabe tudo, isso mostra que você é egocêntrico ou egocêntrica e mostra que você não serve para aquela empresa. Então, muitas das vezes, se você não passou, é por causa disso também. Então, pensa bem sobre isso. É melhor você saber que você não pode mentir, mas você vai falar a verdade. Como assim? Por exemplo, você vai falar assim, olha, eu não sei esse assunto, mas pelo que eu vim estudando, pelo que eu converso com as pessoas que já estão dessa área, eu acredito que seja tal coisa. Só que você tem que se preparar antes, entendeu? Então, prepara para as entrevistas. Por exemplo, que eu falei, antes, durante e após. Então, sempre pesquisa sobre a empresa, sempre pesquisa sobre a vaga, sempre faz uma preparação, porque difícil não é conseguir a vaga, e é aí que você se engana. Difícil é você se manter numa vaga de emprego que você sempre quis. Beleza? Continuando aqui. Eu aprendi que existem vários fatores e nem sempre o problema é comigo. Como assim, Edu? Nem sempre o problema é comigo? Sim, às vezes, lembra que eu falei aqui anteriormente da gravação, que só dessa forma evaluate, né? Eu ia falar autoavaliando se você é você ou não, tendo essa consciência que realmente ser autocrítico com a sua pessoa vai te ajudar, mas nem sempre isso pode acontecer. Aí, esse é o segredo, essa cereja do bolo onde as pessoas não percebem, que você consegue entender se é ali o fator você estar errando ou se é o momento da empresa. Eu vou te confessar, eu demorei um pouco para aprender isso. Foi quase ali no final dos meus anos
do meus anos, no meu primeiro ano lá, quando eu tinha feito mais de 50 processos, que eu comecei a aprender, opa, mas não era o momento daquela empresa. Por exemplo, aqui que eu coloquei, ó, a empresa não está no momento, a empresa está no, olha só, no momento, está em um, vamos corrigir aqui, nem vou editar essa parte, ó, a empresa está em um momento diferente do que você, vou tirar aqui, do que você está, pode deixar assim, o gestor que você está sendo entrevistado, te contratando, ou alguém do processo não deu fit com você. Como assim não deu fit? Quando você vai para entrevista ou você vai ser entrevistado, a pessoa tem que se ver trabalhando com você e você vice-versa. Se você não vê, tem gestor, tem gente que não tem como dar fit. Você não consegue nem trocar 5 minutos de conversa com essa pessoa. Então, imagina trabalhando com ela, imagina respondendo mensagens, imagina fazendo reunião com essa pessoa, sendo subordinada dela e vice-versa. Imagina você como gestor contratando alguém, tendo alguém embaixo de você que não tem o fit, que é o que em inglês a gente chama rapport. Rapport é nada mais quando você cria aquele vínculo com a pessoa. Então quando você vai para uma entrevista, você tem que fazer o máximo de fazer o rapport com aquela pessoa. Se você se esforça para fazer o rapport, o vínculo com a pessoa, e você vê que a pessoa não está fazendo, é porque ela não deu fit com você. Entendeu? Essa é uma forma. E aí, quando não dá fit, não é nenhum problema com o que você fez errado. Não é, talvez possa ser, talvez não possa. Isso depende muito. Se você se esforçou para fazer o vínculo e a pessoa não... Você viu que não era um... Assim, o santo não bate. Sabe quando o santo não bate? Tá tudo certo, não teve nada de errado com você, simplesmente não aconteceu. Você pode ser muito qualificado ou pouco qualificado. Isso é uma coisa que acontece. Às vezes as vagas estão esperando alguém com menos qualificação. Isso aí é desculpa. Eu achava que era desculpa. Muitas empresas usam isso como desculpa, mas não é. Isso pode ser um momento que realmente funcione. Algum momento que realmente é qualificado ou a pessoa não é qualificada e não te contratou. Mas isso pode acontecer, tá bom? Por exemplo, já conheci amigos que falaram que era muito qualificado e que o salário que eles tinham, eles não poderiam, achavam que não poderiam, porque eles não tinham orçamento. Então você tem que entender que as empresas têm orçamento. Nem sempre a empresa pode pagar o que você... Aí você vai falar, se eles me quisessem, eles colocariam o valor que eles quisessem. Não é isso. A empresa não pode sair por aí oferecendo qualquer coisa. Ela tem um budget, ela tem um orçamento. Ok? E aí, por exemplo, às vezes uma empresa, voltando aqui na empresa, ela está procurando uma pessoa mediana, ou não vou falar júnior, sênior, mas assim, ela vê que você tem um caráter bom, que você tem vontade de aprender, que você tem a vontade, você é honesta, você não mentiu, pelo que ela percebeu, não mentiu. E ela está disposto a te treinar, ela vai e vai te contratar. Mas vai ter momentos que a empresa não quer te contratar, ela quer alguém que já chegue e já apague o incêndio. Então esse é um momento que pode ser alguns fatores que não é com você. Existe também o ponto de, se eu fui chamado para entrevista, alguma coisa eles gostaram da minha experiência. Alguma coisa, na verdade, que a gente chama bright the eyes, no caso assim, deu brilho nos olhos, e quando eles viram dentro do seu currículo, do seu LinkedIn, por alguma coisa que aconteceu. Se você foi para uma entrevista de RH, com certeza foi isso. Se você passou, a pessoa da RH gostou alguma coisa de você, então eu recomendo você, no final da entrevista, pedir feedback, sempre fazer perguntas, né? Nunca deixar de fazer perguntas. Essa é uma coisa que eu sempre recomendo. E falar para aquele entrevistador o que fez com que você tivesse sido escolhido, né? Nunca sai de uma entrevista, por exemplo, sem perguntas. Isso vai queimar você profundamente. Eu, por exemplo, quando eu contrato, eu não gosto de pessoas que não me perguntam nada, mostra que não está interessado na vaga. Pode não ser algo absoluto, mas a maioria dos entrevistadores, eles querem ouvir perguntas, eles querem ver que você está interessado. Então imagina você contratar alguém que não está nem interessado em nem um pouco de saber sobre a vaga, sobre a empresa, mesmo que você tenha estudado. Eu acho que é importante você
criar esse hábito de perguntar. Entenda 2 pontos. Isso aqui eu nem ia colocar aqui, eu ia colocar num outro vídeo, porque eu acho que esse assunto é muito interessante, dá para falar um vídeo inteiro. Mas falando dos 2 pontos, o que é importante para mim não é negociável, non-negotiable que a gente chama. Como assim? O que é não negociável para você quando você vai trabalhar numa empresa? Quando você percebe aqui, quando você entende isso, tudo fica mais fácil. Você sabe exatamente o momento que você vai falar não para a empresa e onde foi que provavelmente a empresa te descartou. Por que eu estou falando isso? Que às vezes você nem falou, mas por causa daquilo que é importante para você e daquilo que não é negociável, a empresa percebe, os entrevistadores percebem. Muitas vezes pode acontecer por diversos fatores, mas a maioria das vezes é por causa disso. Como assim? O que é não negociável? Para mim, não negociável é trabalhar numa empresa 5 dias da semana. Eu aceito flexível, mas 5 dias não rola mais para mim. Depois da pandemia, eu acostumei, né? Ou melhor, a minha vida ficou melhor com o tempo. Work-life balance, né? Que eu digo, né? Um balanço entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Tenho muito mais qualidade de vida do que quando eu ia pro escritório. E para mim isso é não negociável. Se você tem família, se você tem filho, você precisa da sua rotina de ficar com seu filho porque não tem ninguém para ficar, você não ganha o suficiente, a sua esposa não ganha o suficiente, o seu marido não ganha o suficiente, seja lá qual for a sua vida, você precisa ter esse balanço, né, work-life balance entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Isso é um não negociável. Por exemplo, para mim, eu não troco de emprego hoje se eu não ganhar 30% a mais do que eu ganho hoje, porque aqui no Reino Unido o salário é por anual, não é por mês. Então eu não posso, quem me ensinou isso? Eu aprendi sozinho? Não, dos meus mentores me ensinaram isso. Não se valorize, ou melhor, não deixe de se valorizar e aceitar menos que isso. Outra coisa também, não negocie benefícios, negocie salários. Salários são negociáveis, benefícios não. Porque benefícios todo mundo tem. Então, salário é uma coisa que diferencia entre um e outro. Esses são alguns pontos. Por exemplo, você não pode trabalhar e, por exemplo, viajar mais de 2 horas no trânsito. Isso pode ser um não negociável para você. A cultura da empresa tem que ser de XYZ para você. Pode ser. Vou dar um exemplo no meu aqui. Eu tenho um estilo aqui no meu emprego. Se eu trocar, vai ser por algo além que bateu no meu work life, no meu non-negotiables. Mas hoje eu tenho aqui um lifestyle de que eu posso trabalhar nos horários que eu preferir. Contanto que não interfira no meu core hours. O que é core hours aqui? É nas horas principais, né? Então aqui seria das 10 às 4 da tarde, 10 às 3h30, se eu não me engano. Se eu tenho que estar nesse horário, se tiver meeting, se tiver reuniões. Mas antes ou depois eu posso trabalhar mais cedo, sair mais tarde, não tem problema para eles. Porque aqui a gente não é... Eles não se importam com o tempo que você fica... a hora que você loga, mas sim se você está entregando o seu trabalho e no caso, complete as horas trabalhadas. No Brasil pode ser um pouco diferente, você tem que bater o ponto, mas eu sei que tem empresas que fazem esse tipo de acordo. Você entra mais cedo, sai mais tarde, então... entra mais cedo, sai mais cedo, né? Não entra mais cedo, sai mais tarde, também pode acontecer. Então percebe esses pontos que é importante. Quais são os meus pontos positivos? Ou vou falar pontos fortes, né? Barra fortes aqui em inglês. Coloquei positivos porque fica estranho em português fortes, né? Porque ninguém fala assim, é pontos positivos e pontos negativos. Em inglês seria strengths. What are your strengths? Como assim? Mas por que não negativos? Porque isso aqui é para você entender o que é valioso para você. Você vai fazer uma lista do que é não negociável para você e do que é... Quais são seus pontos fortes? Você sabe quais são? Se você não sabe, como você vai poder se vender numa entrevista? Você tem que saber. Edu, qual que é o seu? Eu sei, ó. Eu sou uma pessoa comunicativa
Eu consigo lidar com as pessoas, eu consigo resolver os problemas, eu consigo ir atrás e resolver os seus problemas sozinhos ou procurar pessoas que eu sei que possam resolver esses problemas. Eu consigo lidar com clientes, esses são meus pontos fortes. Eu sei comunicar entre todos os níveis, desde o nível mais alto até o nível mais baixo. E se eu não souber, eu aprendo a cada vez que eu vou comunicar com aquela pessoa. Então você tem que saber, fora outros. Se você não sabe, você não vai conseguir vender isso numa entrevista. Esse é o ponto crucial. E aí, a partir do momento que você vai para a entrevista, por isso que é importante você gravar. Porque quando você gravar, você vai ver se isso aí foi relatado. No caso, se você falou bem sobre isso e se algo do seu não negociável entre em conflito com a empresa, mas mesmo assim você quer muito ir nessa entrevista, você tem os seus pontos fortes. A empresa vai conseguir te ajudar a desenvolver mais. Elas vão conseguir utilizar, né? Que a gente fala em utilize. Ela vai conseguir utilizar ao máximo as suas pontos positivos em prol da empresa. Nossa, ele tá muito complexo. Sim, esse vídeo não é para você assistir uma vez. Assista mais de uma vez. Se você tá gostando até aqui, antes de eu falar o último ponto ali, ó, o mais importante, por favor, curta aqui mais uma vez. Se você já não curtiu, se você não curtiu, curta novamente. Se você curtiu ou não curtiu, curta e me ajuda a distribuir esse conteúdo para as pessoas que vão ser beneficiadas, e dá se inscrever, que ajuda também a você receber as notificações de quando eu publicar um vídeo novo, tá bom? Continuando aqui, o mais importante de todos, qual que é? Ai, Deus, você tá falando uma coisa que todo mundo já sabe. Sim, mas é a verdade pura. Nunca desistir as adversidades, nunca. Eu tive muitos problemas, muitas superações durante o processo de entrevistas. Eu sempre tive insegurança, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano tem. A questão é você saber identificar e você saber o seu valor. Por isso que eu coloquei esses pontos aqui, ó. Esse é um ponto para você ver as suas qualidades, para você se valorizar e você nunca desistir das adversidades, como eu nunca desisti. A minha fé estava inabalável em todos os momentos, assim como eu estou aqui para você nesse momento. Se você vê no meu YouTube e lá atrás nos meus vídeos, eu fiz 2 lives, não era a mesma coisa, foram as minhas primeiras lives no meu canal, mas algo ali não estava me agradando. E ali eu parei. A minha fé naquele momento não estava inabalável, mas eu sabia que o dia que eu recuperasse isso, eu ia voltar. E eu voltei. Estou aqui tentando todas as semanas fazer um vídeo para você. Depois que eu voltei no YouTube, eu estou aqui entregando esses conteúdos para vocês, da minha experiência, de tudo que eu passei de ruim e passei de bom, para vocês não terem que passar pelas minhas experiências e vocês consigam utilizar as experiências ruins e boas que eu tive para vocês terem sucesso na vida mais rápido. Bem, espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho esse vídeo, esse mind map aqui, e com certeza quem assistiu até aqui vai e seguir o que eu falei, né? Reassistir, anotar, entender os passos, vai com certeza conseguir a vaga dos seus sonhos e você vai estar a um passo de dominar a arte das entrevistas. Isso aqui foi um resumão do que eu tenho, do que eu adquiri, mas são um dos pontos principais para que você comece a dominar a arte das entrevistas ou de entrevistas, como você bem quiser. Mais uma vez, eu peço que, se você gostou do vídeo, curta aqui, se inscreva, e caso você tenha gostado mesmo, coloca um comentário aqui embaixo que você gostou. Se você não gostou, tá tudo certo. O que poderia ter melhorado.
E a gente vai melhorando vídeo a vídeo, né? Então seria falso da minha parte falar que eu sei de tudo. Não, eu tento melhorar esses vídeos a cada vídeo, ok? Bem, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!